Olá, povo de Deus, povo abençoado, aceite a paz do Senhor Jesus, do seu irmão aqui em Cristo, William Costa. Quero compartilhar um pouco do meu testemunho com os irmãos. Todos vocês que for assistir este vídeo, que este testemunho edifique a sua fé. Glória a Deus. Quero começar este testemunho com um versículo que está no capítulo 8 do Evangelho que escreveu João, no versículo 32, que nos diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, eu tenho 28 anos, moro no estado da Bahia, na região centro-norte, numa região mais conhecida como a região de Irecê, e eu tenho 2 anos que sou cristão, que sirvo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu antes, no meu passado, eu era candomblessista, né, e também um bandista. Eu desde os 14 anos que eu já mexia com práticas ocultas, fui iniciado na Umbanda, fui batizado na Umbanda, a qual eu servia um orixá chamado Ogum, esse orixá que o pai de santo que me iniciou dizia que eu era filho deste orixá e que eu tinha que servir este orixá, fazer tudo para agradar esse orixá. E aí eu não conhecia a palavra de Deus, a minha família, a maioria também não conhecia, e eu fui iniciado na Umbanda. Ali fiz todos os tratamentos na Umbanda e passei vários anos ali aprendendo magias ocultas, aprendendo rituais que eram feitos ali nos terreiros da Umbanda, a qual também os pais de santos eles me ensinavam. E aos 21 anos eu comecei a trabalhar. Quando eu completei os 21 anos, eu comecei já a fazer trabalhos espirituais para as pessoas, já comecei a fazer trabalhos, as pessoas me procuravam para mim, como se diz, rezar, benzer, como eles falam, e aí eu, usado pelas entidades, fazia trabalhos, rezava as pessoas. Só que, irmãos, a minha vida era uma vida conturbada, era uma vida oprimida, era uma vida que eu não ficava em nenhum emprego. Eu até arrumava os empregos, mas quando estava começando a ir bem, tudo dava errado, eu perdia os empregos, acabava se envolvendo em confusões. Ali as entidades, elas não queriam que eu trabalhasse em outro trabalho secular, elas queriam que eu vivesse somente para elas. Então era uma vida de escravidão, uma vida de escravo que eu tinha ali naquela área. E também fui acometido a se envolver em adultério, se envolvi em adultério, eh, quase eu tinha minha vida perdida por causa de, de adultério, por causa de envolvimentos em triângulos amorosos. Então, meus irmãos, era uma vida muito oprimida, uma vida que eu não conhecia Jesus, uma vida que eu não conhecia o verdadeiro e autor da vida, Jesus Cristo, não conhecia a palavra. E ali eu vivia fazendo trabalho para as pessoas. E cheguei a fazer trabalhos, né, do mal também, trabalhos para praticar. Todos os trabalhos ali era feito por coisas, entidades diabólicas, entidades satânicas. E só que ali, naquelas áreas, tem uma área que as pessoas chamam de direita e outra área que as pessoas chamam de esquerda. Então, o que acontece? As pessoas que não têm conhecimento, a gente quando está ali naquela área, a gente não tem conhecimento, a gente está com uma cegueira, está com a mente cativa e acha que você trabalhando numa área que se chama de entidades de direita, você está fazendo bem, você está do lado de Deus, mas é tudo engano, meus irmãos. Tudo é diabólico, tudo é satânico. Só há um caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Só Ele é o nosso Salvador, só Ele é o nosso libertador, só Ele é quem verdadeiramente nos completa, nos preenche.
E aí, meus irmãos, eu trabalhava naquelas áreas, arriava trabalhos em cemitérios, em encruzilhadas, meia-noite, ia para cemitérios ali sozinho para oferecer bebidas, cigarros a entidades diabólicas, a entidades ali que eu achava que eram entidades que ia me ajudar, mas não. Eram entidades que eu só podia vestir uma roupa a qual eles gostassem, eu só podia ir num canto a qual eles permitissem, usar um perfume a qual eles gostassem. Tinha ali que estar tomando banho de ervas de mato todas as semanas. E era uma escravidão, meus irmãos, uma escravidão mesmo. E eu era muito oprimido. E Deus, uma certa feita, há 2 anos atrás, eu estava em casa e eu muito oprimido e tudo dando errado na minha vida. Eu também se afundei em muitas dívidas e tudo dando errado. E aí Deus tocou no meu coração, o Espírito Santo, vai na igreja. E aí tinha uma campanha de libertação em uma determinada igreja aqui da minha cidade, que a minha cidade se chama Cafarnaum, no centro-norte da Bahia. E eu fui, mesmo assim, oprimido, eu fui ali naquela igreja, eu fui ali naquele momento, no culto de libertação, na campanha, e naquele dia, numa sexta-feira, Jesus Cristo, ele me libertou de toda a imundícia, de toda a idolatria, de toda a escravidão diabólica. E daquele dia em diante, eu comecei a frequentar a igreja, comecei a frequentar e aceitei Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Jesus Cristo me batizou com seu Espírito Santo, eu batizei nas águas e comecei a caminhar através do jejum e da oração, porque eu digo a vocês, meus irmãos, é preciso as pessoas que estão presas nessas áreas, que querem sair, querem ser libertas, é correr para a palavra de Deus e para o jejum e para a oração. Jejum e oração derrota toda a ostra do mal, destrói todos os cativeiros espirituais. E aí eu comecei no jejum, comecei na oração, era quarta, era sexta, jejuando e pedindo: Jesus, me liberta, porque eu não quero, Jesus, voltar para as trevas, eu não quero ser escravo, porque o Senhor morreu numa cruz para que nós fôssemos libertos, para que nós não sejamos escravos de nada. E Jesus, ele ouviu as minhas orações e graças a Deus, tem 2 anos que eu estou servindo a Jesus. Não é sobre religião, é sobre Jesus, que é o nosso Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E venho seguindo a Jesus. Minha vida melhorou, eu posso dizer 100%. Jesus Cristo melhorou a minha vida 100%. E o Espírito Santo colocou no meu coração para estar orando pelas pessoas no YouTube, para estar orando pelas pessoas na internet. E aqui eu criei este canal para estar postando orações de intercessão, de libertação, principalmente para que as pessoas, em nome de Jesus, sejam libertos da idolatria, sejam libertos da escravidão dos vícios. Então, Deus, ele me tirou do lamaçal ali, do pecado, das trevas, e há 2 anos eu estou servindo a Jesus, estou muito feliz mesmo. E prego a palavra, as pessoas me convidam para me pregar na igreja, e eu vou e prego sobre a libertação, falo do meu testemunho, do que Jesus fez na minha vida. E eu peguei ali, meus irmãos, eu tinha um altar de santos, que eu pulei aqui, eu tinha um grande altar, né, ali, onde eu fazia os trabalhos, tinha os altares das imagens ali, daquelas entidades, e peguei tudo, coloquei num saco e joguei no mato. E eu lembro que eu tinha colocado no quintal da minha residência e tinha chovido na noite e estava tudo molhado.
e eu pensava, meu Deus, como é que vai pegar fogo nessas coisas? Que eu estava tão agoniado para desfazer daquelas imundícias, daquelas imagens, que eu queria porque queria logo desfazer de tudo aquilo. E eu peguei, coloquei num saco, e mesmo no outro dia que tinha chovido molhado, coloquei fogo. Quando eu acendi o palito de fósforo que eu joguei, tudo molhado, os gravetos molhados ali que eu coloquei em cima, o fogo se acendeu rapidamente e naquele momento eu senti verdadeiramente a presença do Espírito Santo na minha vida, fazendo ali uma libertação, uma limpeza na minha vida espiritual. Graças a Deus, desfiz de tudo aquilo, tomei posse da minha libertação e hoje vivo para Cristo Jesus. Eu quero falar para você que for assistir esse vídeo, eu não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, mas quando esse vídeo chegar até você, meu irmão, minha irmã, você que está preso nessas práticas de idolatria, de escravidão espiritual, Jesus, ele tem todo o poder para te libertar. Jesus, assim como ele me libertou, ele pode te libertar, ele quer te libertar. Então se volte para o Senhor, peça ajuda em oração e intercessão, porque também as pessoas intercederam por mim muitos e muitos tempo, as pessoas estavam intercedendo por mim em oração, sem eu saber, mas as pessoas oravam por mim. Já teve pastor de chegar a mim e falar assim: olha, depois que eu fui liberto, eu já fui de frente da sua residência à madrugada, mas a minha esposa orar, interceder para que Jesus quebrasse essa corrente do mal que estava te prendendo ali naquelas práticas ocultas. Então, meu irmão querido, Deus, ele te ama, Jesus, ele te ama, ele quer te libertar. Jesus, ele quer te dar uma vida de abundância, uma vida de abundância na terra, uma vida de abundância nos céus, a salvação, que é o mais importante, é a salvação. Porque de que adianta o homem ganhar tudo aqui na terra e perder a sua salvação? Então, Jesus Cristo, ele quer te dar a salvação. Assim como o Senhor me libertou, ele pode te libertar. Não importa o que você esteja passando, a dificuldade, em que você esteja preso, seja um vício de algo, ou se você está aí nessa vida da idolatria, respeito cada um, mas isso não se viu para mim. A minha vida era uma vida que ia só para trás, era de destruição, era uma vida que eu acho que se eu não tivesse ali, Jesus não tivesse tido misericórdia de mim, hoje eu nem estaria aqui para estar contando história, porque eu estava no fio da espada e Deus me tirou, me libertou, me vestiu com roupas novas e hoje, graças a Deus, eu sirvo um Deus fiel, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não perca a tua esperança, que Jesus Cristo, ele tem poder para te libertar e só ele pode preencher aí o teu interior, o teu interior, o teu vazio, o que você sente, só ele pode curar. Amém? Eu quero deixar um versículo para me encerrar aqui, que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, que diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu, graças a Deus, o Filho me libertou e hoje eu sou verdadeiramente livre em Cristo Jesus. E eu tenho orado pelas pessoas aqui neste canal, intercedido por cada um que colocar o seu pedido de oração, que Deus ele vai fazer uma grande obra na tua vida, assim como ele fez na minha vida. Que Deus te abençoe.